Olá, gente. Eu estava estudando sobre o templo e morada do Espírito Santo. No caso a igreja, né? Que somos nós. E as pessoas têm muita dúvida, eu não sei se as pessoas ou não estão lendo ou não entendem direito, né, sobre isso. Então eu fui pesquisar um pouco. Então eu comecei a ler um pouco em Levíticos 7. Então, nesse tempo aqui, se vocês forem ler, né, o que é que acontece? Era lá, nesse tempo, o templo que o Espírito de Deus morava, que no caso era na Arca da Aliança, né? Era num tabernáculo, né? Que quem tomava conta desse tabernáculo era o quê? Os sacerdotes. Então as pessoas chegavam que tinham pecados e queriam ser perdoados, o que era que eles faziam? Eles faziam sacrifício, levavam animais e tinha sacrifício de animais oferecidos a Deus, certo? Então vamos entender isso. Só que veja, Deus teve Jesus, né? Que ele nasceu sem pecado, nasceu de uma virgem. Então aí quando Jesus foi sacrificado na cruz, veja só, é porque Deus deu o único filho dele em sacrifício pelo pecado das pessoas. Vamos entender. Antes eram os animais. Então Deus deu o único filho em sacrifício pelo pecado das pessoas, de todas as pessoas. Certo? Aí ele morreu na cruz. Só que em três dias ele ressuscitou. Então o que é que acontece? Veja só que Jesus foi dado em sacrifício e em 3 dias ele ressuscitou e começou a dar instruções aos homens. Passou mais um tempo e ficou dando instruções a quê? Os sacerdotes, no caso, aos que foram escolhidos, né? Que foram os 12 apóstolos, para eles espalharem a palavra. Mas só que o seguinte antes, veja só, preste atenção, antes o Espírito de Deus morava num caso, era na Arca da Aliança, num tabernáculo, né? Então hoje, depois que Jesus teve o sacrifício de Jesus, depois que ele veio, então quando você vai em Atos dos Apóstolos, você vê que Jesus, ele sobe, né? Ele vai subindo, vai descrevendo mesmo na Bíblia, né? Vai descrevendo que ele sobe. E aí desce os anjos e dizem assim, o que vocês estão olhando assim, admirado? Porque em breve ele vai estar no meio de vocês. E veja, aí eu continuei lendo também lá em Atos dos Apóstolos, que foi quando as pessoas, veja, preste atenção nesse detalhe, quando o pessoal estava reunido em oração, até aí o Espírito Santo de Deus não viviam nas pessoas, certo? Aí o povo estava reunido, aí começaram a orar e de repente veio um vento e as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, né? Que o pessoal diz em outras línguas, que eu falava em outras línguas. Então foi a partir daí que o Espírito Santo, que as pessoas foram batizadas em Espírito, certo? Então a partir daí Deus começou a fazer o quê? O Espírito Santo de Deus começou a fazer morada no homem, que no caso hoje em dia, vamos dizer assim, hoje em dia o tabernáculo é o homem, certo? Somos nós, no caso. Mas no caso, o templo e morada do Espírito Santo, nos tempos de hoje, somos nós, depois do sacrifício de Jesus, certo? Agora, é de todo jeito? Não, 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 não. Porque voltando lá, quando o povo foi batizado, o que foi que aconteceu? O pessoal estava em oração. Estavam em oração. Então, não é de todo jeito para você abrir os olhos espirituais, para você entender, para você ser batizado no Espírito Santo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Eu ainda estou estudando sobre isso. Eu vou fazer mais outro vídeo sobre esse assunto.
Eu estou aprendendo e eu espero que vocês também estejam aprendendo, tá certo? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.